Dentro de cartuchos empoeirados, encontrei universos inteiros. Salvei reinos de meros kilobytes. Naveguei aos 4 cantos de um polígono e encarei a mim mesmo no reflexo de um CD-ROM. E mesmo assim, sigo buscando a resposta. Você conhece o Mario? Let's go! Yahoo! Uma nova fase começa. Bem-vindo à segunda temporada. Fala, meu povo bonito, meu povo crocante. Como é que vocês estão? Tranquilão? Aqui é o Nino e hoje está um dia maravilhoso para falar de revistas. Porque tá frio, tá nublado e tá chovendo, cara. E é um dia que não sei se esse clima faz isso com vocês, mas quando tá um dia assim, cara, eu tenho vontade de pegar minhas revistas velhas, tirar o pó e ficar lendo, cara, relendo, porque nada como uma boa revista de videogame para fazer a gente voltar no tempo, não é verdade? Então hoje a gente vai voltar no tempo juntos, cara. E a gente vai voltar, mas muito no tempo. A gente vai voltar lá pro fantástico ano de 1994, quando eu, um jovem mancebo, me deparei com uma publicação mística, cara. Algo que não poderia ter sido feito por mãos humanas, que era a incrível revista de videogame. Quando eu descobri que existia revistas que falavam especificamente de videogames, eu fiquei doido, mano. É claro que naquela época, né, apesar de a gente olhar hoje e não parecer algo caro, né, mas naquela época era caro comprar uma revista de games, não era sempre que a gente conseguia, né, tanto que quando comprava uma revista de videogame, assim, a gente debulhava cada milímetro da revista, né? Levava pra escola, emprestava pros amigos, os amigos emprestavam outra, assim. Era uma coisa muito legal, cara. E como eu já disse milhões de vezes aqui no Você Conhece o Mario, eu sinto falta dessa escassez que a gente tinha, sabe? Escassez até de informações sobre videogames na época, porque o pouco que você tinha que dar um mega valor, assim. Isso eu sinto falta, né? Porque, cara, tipo, por exemplo, saiu um jogo agora, assim, em 10 minutos já tem trailer comentado, já tem trailer analisado, assim, daqui a pouco sai outro trailer que já mostra o gameplay, até sair o jogo você já viu o jogo, você já sabe o que é o jogo, às vezes já vazou o jogo, você sabe até o final, né? Agora, nessa época dos anos 90, cara, anos 2000 ali, comecinho dos anos 2000, né, numa época pré-internet, tudo que a gente tinha era rumores, né, como eu falei no episódio anterior, né? Rumores, e essas revistas muitas vezes, cara, eram os veículos principais que propagavam esses rumores, né? Bom, mas sem mais delongas, vamos lá pro ano de 1994, comecinho do ano de 94, e a gente vai falar hoje sobre uma revista que pra mim foi uma revista muito especial, que é a minha querida Gamers. Pois é, a Gamers, ela foi uma revista que, pra mim, foi a minha revista principal de videogames, ali no começo dos anos 2000, porque ela era uma revista que não só ela era mais colorida, ela trazia também histórias em quadrinhos. Ela tinha o Capitão Ninja, que era o mascote da revista, que era muito, muito legal os quadrinhos que tinha dele, assim, as tirinhas que tinha dele dentro da revista. E ela era uma revista que era bem mais barata que as outras, cara, sabe? Então, enquanto, sei lá, uma EGW, EGM da vida ali, ou uma Nintendo World custava R$5 na época, uma Gamers custava R$2,90, tá ligado? E eu me lembro muito, assim, de... Às vezes a Gamers, ela lançava, tipo assim, uma Mega Gamers. Olha o que os caras faziam, cara. Eles pegavam, tipo, um pacote, assim, literalmente um pacote, um saco plástico, e colocavam 3 Gamers lá dentro, de edições anteriores, assim, edições antigas, e vendiam pelo preço de uma. Como a gente não tinha internet, né, não tinha diferença a gente ler notícias que estavam, sei lá, 6 meses já atrasadas, né? Porque as coisas demoravam para chegar também. Não tinha essa urgência que a gente tem hoje, né? Então, a Gamers, ela tem uma outra coisa dela que é muito curiosa, né? Que a Gamers, ela teve um editorial muito confuso. Porque a Gamers, ela começou como Top Games, né? Aí ela teve a Top Games número 1, a Top Games número 2, a Top Games número 3. Depois ela virou Pro Games. Aí teve a Pro Games 1, 2 e 3. Depois a gente teve a Gamers. Então é tudo a mesma revista. A Top Gamers virou a Pro Games, que depois virou Gamers, que depois virou Gamers Especial,
que depois virou Gamers Nova Fase, depois voltou a ser Gamers. Então assim, cara, era a mesma revista e eles estavam constantemente mudando de nome, né? Mas essa que a gente vai ler aqui, ela é sim uma edição especial porque é a Gamers Zero. Ela é uma edição, digamos, como eu posso dizer, cara, pré-gamers mesmo, assim. Ela era como se fosse uma edição antes da edição número 1, para você já ter uma ideia do que seria, do que viria a ser essa nova publicação, né, a Gamers. E como ela saiu no comecinho de 94, os jogos de luta ali estavam em alta, em altíssima, né, tanto nos fliperamas quanto nos consoles caseiros, no Mega Drive, no Super Nintendo, né. Então na capa da revista a gente já tem ali a Super Street Fighter 2, né, uma chamada sobre o Super Street Fighter 2, na verdade a manchete da revista é toda sobre jogos de luta, né, Super Street Fighter 2, os golpes dos novos lutadores, aí embaixo a gente já tem Mortal Kombat 2, tudo sobre os novos personagens, e muito louco, porque eles incluem o Eternal Champions também, o sucesso de luta para o Mega. Então assim, eu nunca joguei Eternal Champions, nem sei como é. Nunca vi ninguém jogar, nunca vi ninguém falar desse jogo. E engraçado colocar ele, né, no mesmo patamar que Super Street Fighter 2 e Mortal Kombat 2. Somente os dois jogos mais lendários de luta de todos os tempos, na minha humilde opinião, né. E aí na capa, né, a Gamers já chama muita atenção, assim, porque era uma capa muito colorida. E era sempre uma capa desenhada por eles mesmos, assim, contratavam um desenhista, né, profissional ali. Então era sempre uma arte que era só a Gamers que tinha, cara. Enquanto as revistas gringas muitas vezes usavam artes aí que eram dos próprios estúdios, né, que davam pra eles, a Gamers não, eles faziam uma capa só deles, assim. E aí a gente tem a Kami do Street Fighter, né, tem o Reptile do Mortal Kombat, assim, e tem um cara do Eternal Champions, que eu não sei o nome dele, o lutador principal, né, dividindo aí a capa. E o mais legal é que eles já trazem num balãozinho, assim, e mais, RPG e quadrinhos de montão. Isso era uma coisa que eu gostava bastante da Gamers, porque eles não falavam só de videogames, falavam às vezes de board games, nas outras edições mais pra frente de tecnologia ali, de televisão, de consoles e tal, né? Nessa própria edição eles falam também sobre os consoles ali do momento, sabe? E eles sempre tinham vários quadrinhos, tirinhas ao longo da revista que eram eles mesmos que faziam, né? E como essa é uma edição zero, né? Eles estavam trazendo assim já na primeira página a coluna Feras do Traço. Atenção game maníacos, esse espaço está reservado para aqueles que além de arrepiar no joystick, também são feras com lápis e papel. Mano, eu adorava esse linguajar, essas gírias de revista de videogame dos anos 90. Game maníacos, tá na hora de arrepiar no joystick, radical e tal. Putz, que época, velho. E assim, a gente tem de novo a Kami em página inteira, né? Ela com aquele maiozinho dela do Street Fighter 2. E a mina, uma mina aqui do Eternal Champions, que eu também nem sei quem é, porque nunca joguei. Tá de biquíni também. Então duas loiras aí, um desenho de página inteira, né? Pra chamar a atenção da molecada. E aí, eles estão pedindo pra galera mandar desenhos pra eles, né? Vale tudo, desenhos coloridos, preto e branco, qualquer personagem. Não precisa ser fora do envelope, porque aqui ninguém vai ter preguiça de abrir a sua carta. Olha só, né, cara? E aí a caixa postal e tal, enfim, né? Fico pensando, cara, se eu mandar agora um desenho da Kami pra essa caixa postal aqui, quem será que vai receber, né? Será que eles vão abrir minha carta? Não sei, né? Mas a gente vai seguindo a revista. E aí ele fala, né? Ele já fala que essa é a Gamers especial pré-estreia, uma edição que é só uma pequena amostra do que está por vir. E ele fala um pouquinho sobre o que ele vai falar durante a revista, né? Então fica aí que vai ser legal, cara. A gente vai dar umas boas risadas aqui, porque nada melhor do que o jornalismo completamente amador de videogames dos anos 90, né? Pra fazer a gente rir, cara. Tem rumores, tem análises esdrúxulas. Se você gosta de jogos de luta como Mortal Kombat 2 ou Street Fighter 2, você vai rachar o bico aqui com as coisas que eles falam, cara. E tem umas matérias que eu achei assim, muito interessantes, de verdade, interessantíssimas, né? E essas revistas, cara, principalmente a Gamers, principalmente pra mim, né? Me transporta de volta, sabe, cara? Me leva de volta, assim, no tempo. Porque como eu já comentei, não se tratava de notícias, eu não queria saber o que estava rolando naquele exato momento. Pra mim, o ritual era eu sentar com a minha revista de games e ler sobre os videogames. Não importa se era notícia velha, sabe? A gente ficava grudado ali em cada screenshot, né? Em cada novo rumor ali, comentava depois, levava a revista na escola, comentava com os amigos e tal, né? E muitos desses rumores jamais vieram a se concretizar, né? Bom, então já no começo ele já tem uma tirinha aqui, né, da própria revista com o Capitão Ninja, que era um personagem que foi criado pela própria revista, né? Temos aqui o E-Honda do Street Fighter dando um amasso aqui na Chun-Li, né? E o Capitão Ninja, te peguei dando um amasso na minha garota, não sei o que. Então é uma coisa muito dos anos 90, né?
E aí a gente já entra na primeira matéria da revista, que é a Game News, que são as notícias ali do mundo dos games. Eles falam, por exemplo, né, que o Mortal Kombat estava para receber o seu primeiro filme. E eles ficam se perguntando, né, se o filme, os atores do filme serão os mesmos atores usados no game, né? Lembrando que o Mortal Kombat eram com atores digitalizados nessa época, ou se serão rostos conhecidos de Hollywood. Na verdade, nenhum nem outro, né, mano? E eles falam também que a Midway e a William eles estavam em parceria para lançar não só um longa-metragem, como também uma série de TV. Porque quem não se lembra, cara, a gente teve nos anos 90 do Mortal Kombat o filme, né? Mas a gente teve também um desenho para TV que era péssimo, como era para criança, não podia ter violência nenhuma, né? A gente teve também uma animação completamente em 3D antes do Toy Story. Aquele 3D assim, cara, nossa senhora, mano, 5 polígonos na tela, um bagulho horrível, horripilantemente tosco mesmo, né? E a gente também teve as histórias em quadrinhos do Mortal Kombat, assim como a gente teve o filme do Street Fighter, o desenho do Street Fighter que era maravilhoso, e os quadrinhos do Street Fighter. E eu sei disso, cara, eu me lembro disso porque, além de assistir esses desenhos, o meu irmão, que é 5 anos mais velho que eu, nessa época ele colecionava quadrinhos, né? E ele tinha os quadrinhos do Mortal Kombat e do Street Fighter. E eu me lembro dele pegar um papel de seda, que era um papel bem transparente assim, e ele colocava em cima dos personagens e ele passava o lápis assim, pra copiar, sabe? Pra desenhar os personagens assim por cima da imagem, né? Então eu me lembro disso, é uma memória que ficou viva na minha cabeça. Como quadrinhos era um negócio que teve impacto, né, mano, lá nos anos 90. Porque um dos quadrinhos que o meu irmão teve era a morte do Superman. E eu tô falando de memórias, cara, de quase 30 anos, mais de 30 anos atrás, na verdade. E eu me lembro que aquele quadrinho ali, ele mexeu muito com a minha cabeça, assim, como que pode o Superman morrer? Porque, não sei, na cabeça de uma criança aquilo ali não era exatamente fantasia, né, cara? Era algo basicamente quase real, assim. E de repente na capa ali eu lembro que tinha tava chovendo assim, o caixão do Superman e o Batman tava olhando assim, eu falei, gente do céu, como que o Superman pode morrer, né? Que louco, né? Bom, voltando aqui pra análise da revista, né? Eles falam sobre o Mortal Kombat, eles falam sobre algumas parcerias, eles falam sobre um novo jogo do Super Mario, que era o Mario's Time Machine, que muita gente não se lembra, mas o Mario no comecinho, né? Ele teve tudo quanto é tipo de jogo, Mario Kart, né? Depois teve Mario Tênis, Mario RPG e tudo mais. Mas o Mario também teve um jogo que era um jogo educacional, acho que teve 2 ou 3 jogos dessa linha aí. E ele tá falando na revista aqui sobre o Mario's Time Machine, que é um jogo que ensina história, né, para as crianças. Então no jogo você entra na máquina do tempo e você vai voltando no tempo, você fala com Isaac Newton, com a Cleópatra e tal, né? E ele fala que o jogo ele vai sair para computador, o que é louco de pensar, né? Imagina um jogo da Nintendo lançado para PC hoje em dia, para Super Nintendo e o resistente Nintendinho 8 bits também, né? E ele continua falando do Mario, cara. Ele fala sobre, ele fala que olha que legal, eu vou até ler para você, cara. Ele fala assim: "E tome Mario. Mas as aventuras do baixinho italiano não vão ficar só nos games educativos, pois Super Mario 5 já está em fase de desenvolvimento, com o lançamento previsto para o verão de 94. Eu fico pensando, cara, qual Mario é esse? Super Mario 5? Bom, se essa revista é de 94, será que ele tá falando do Super Mario 64, que saiu em 96, mano? Sei lá, mano. Mas o que ele fala é que normalmente uma equipe trabalha em 4 ou 5 jogos ao mesmo tempo, mas agora a Nintendo está mantendo 30 técnicos neste único projeto. Naquela época, né, a gente não tinha noção muito do que era um game designer, um programador, era tudo um técnico de videogame, né, então eles chamavam de técnicos. E ele fala, né, uma má notícia aos adeptos do Nintendo 8 bits, até agora fala-se apenas de versão para Super Nintendo. Olha, cara, 30 pessoas trabalhando num jogo naquela época era uma grande equipe, então eu realmente acredito que esteja falando do Mario 64, né? Bom, e aí ele analisa aqui uns fliperamas, né? Jogo de tiro da franquia Aliens, aqueles arcades que a gente sonhava em jogar, mas que nunca vimos, né? Ele fala sobre um jogo chamado Alien 3 The Gun, onde você tem 2 metralhadoras gigantescas ali no gabinete, né? E, cara, se eu tivesse visto isso na época, eu teria ficado louco pra jogar. E ele fala, né? O realismo é total, as armas dão coices quando você dispara, e você precisa ser cauteloso e economizar munição para os momentos críticos. Enfim, né, um fliperama assim, uma máquina bem bonita, eu não sei nem se dizer se saiu de verdade esse fliperama ou não, eu só sei que eu nunca vi. Mas é legal, porque nessa parte ainda das notícias de videogames, eles trazem uma lista com os melhores de 93, do ano de 1993. Se você é das antigas,
Você lembra, cara, o que você tava fazendo na sua vida em 1993? Eu sei que eu era bem criancinha, eu acho que já tinha o meu Turbo Game. Não sei, cara, não consigo lembrar de nada. O ano mais distante que eu consigo voltar e me lembrar, sim, eu acho que é o ano de 1998, cara, que eu já tinha 10 anos de idade ali, que eu começava a me lembrar mais de uma coisinha ou outra. Mas antes disso, cara, impossível. Em 93 eu era quase um bebezinho ainda, né? Bom, voltando aqui pra lista, né, ele fala assim: nos States, uma pesquisa elegeu os melhores games de 1993 nos mais variados e engraçados quesitos. O grande vencedor que levou o título máximo de game do ano foi o inigualável Samurai Showdown. Primeiro, eu quero saber que pesquisa é essa, que foi feita nos States. Onde? De onde os caras estão tirando essa informação, né? E o jogo do ano foi Samurai Showdown? Bom, tá bom, né? Se ele tá falando aí, eu não tinha internet, como é que eu vou saber? E o mais legal, cara, de você voltar no tempo, é porque ele vai analisando aqui games do ano para diversas categorias, né? Inclusive, ele fala sobre o melhor game de cada console do ano de 1993. E, mano, se hoje em dia, né, a gente tem o PlayStation 5 e o Nintendo Switch 2 aí competindo, né, basicamente os videogames principais aí do mercado, temos duas plataformas, podemos, considerar o PC também, então 3 plataformas principais hoje, né? Naquela época, cara, a gente tinha, olha só, Super Nintendo, Mega Drive, Sega CD, Turbo Duo, Neo Geo, Nintendinho, Game Boy e Game Gear. E em novembro desse ano, de 94, chegaria ainda o PlayStation lá no Japão. Então você tinha 9 consoles disponíveis no mercado, meu velho, sem contar o computador. Então, você já parou para pensar? Se hoje em dia a gente tivesse 9 consoles para poder escolher, velho, que loucura que seria? Nossa, imagina ter que fazer, se você é um estúdio, você é sei lá, Capcom vai fazer Resident Evil, tem que fazer 9 versões, mano, você tá louco, velho, que loucura, né? Bom, e é engraçado porque ele vai falando aqui os melhores games do ano para cada plataforma, né? Street Fighter 2 Turbo pro Super Nintendo, Aladdin pro Mega Drive, Sonic CD pro Sega CD, etc, né? Só que tem umas categorias aqui que eu achei engraçadas, cara. Porque tem uma que é melhores efeitos. O que serão melhores efeitos? Eu não sei, porque o vencedor foi o Clay Fighter, cara. Que é um jogo tosquíssimo, péssimo, né? Como é que o Clay Fighter ganhou melhores efeitos? Bom, sei lá o que é o melhores efeitos. Seria melhores gráficos? Mas tem melhores gráficos aqui. Deixa eu ver. Pior que não tem piores gráficos, cara. Eu acho que os melhores efeitos realmente eram os gráficos. Porque o Clay Fighter ele era um jogo que era feito de massinha, né? Os personagens de massinha com técnicas de stop motion, de animação, né? Acho que isso que ele quis dizer, então, com melhores efeitos. Acho que ele tá falando dos melhores gráficos da época. Tudo bem, vai. Vamos deixar passar essa. Aí ele fala, melhor novo console. Cara, eram tantos consoles sendo lançados que os caras tinham até uma categoria melhor novo console, porque cada mês saía um, né? E ele tá falando do 3DO, cara. Então entrava o 3DO também em 94. Então a gente tinha 10 consoles já no mercado. Senhor, meu Deus do céu. Depois ele fala, gatinha mais charmosa. Quem ganhou foi a Kami. E o galã mais simpático foi o Goro, velho. Por algum motivo. Melhor gozação, Play Fighter. Porque deve ter sido um jogo considerado engraçado, né, cara? Melhor game baseado em filme foi Aladdin. Ele não fala se é o do Mega ou do Super NES. E o pior game baseado em filme foi o Home Alone. O Esqueceram de Mim. E eu tive esse jogo. Meu Deus, que jogo horrendo de ruim, mano. Mas quando a gente desce um pouquinho mais, a gente chega numa das matérias mais legais dessa revista. Que é a matéria que eles falam sobre o Philips CDI. Ou o Philips CDI, né? Cara, se você não está associando o Philips CDI, né? O Philips CDI, ele era... Bom, a Philips, né? Foi basicamente a criadora da tecnologia de CD, né? O Compact Disc ali junto com a Sony, né? E a Philips lançou um console, acho que em 93, não era bem um console, era um centro multimídia, né? Basicamente o que eles tentaram fazer com o Xbox One lá em 2013, eles tentaram fazer 20 anos antes aqui com o CDI em 93, né? Que era um aparelho que você colocava na sua sala, que ele lia CD de música, né? Ele tinha tipo uma espécie de cartucho proprietário onde você poderia assistir filmes, né? Ele tinha mídias interativas também, ele tentava ser um pouquinho ali como se fosse um computador, né? E ele rodava também, não foi feito para isso, né? Mas ele rodava jogos simples em 2D também. Então,
ele vai falando sobre o CDI, né, da Philips. Ele fala que já o console não é uma coisa nova, que já existe há algum tempo, né, esse aparelho e tal. Só que nunca teve um destaque grande, né, nos videogames assim. Só que aí eles falam na revista, né, que nesse momento o Mega CD, também conhecido como Sega CD, né, tava chegando no mercado, aliás, já tinha chegado, né, e o 3DO e até o Laser Active. O que diabos é um Laser Active? Eu não faço ideia. Mas são, pelo menos o 3DO e o Mega CD, a gente sabe que são consoles de videogame, né, baseados em CD, a nova tecnologia ali que estava explodindo a cabeça da galera, né. E aí eles falam que a Philips estava tentando correr atrás agora, né. Então eles estavam não só investindo em contratos com filmes, né, os maiores estúdios ali de Hollywood, como a Paramount Pictures, mas eles também estavam trazendo agora, investindo mais pesado em jogos, né. E o mais legal, cara, que ele fala aqui, né, olha que interessante isso aqui, cara. Ele fala assim: o acordo com a Paramount Pictures, anunciado na feira de Chicago, significa que os filmes mais conhecidos do estúdio estarão sendo lançados em CDI. Além do tradicional cassete VHS, que era aquelas fitas de vídeo, né, que a gente alugava, os primeiros títulos à disposição são Top Gun, Tira da Pesada e Caçada a Outubro Vermelho. Basta conectar um cartucho FMV, Full Motion Video, para assistir filmes com qualidade laser. O que diabo é um filme com qualidade laser, mano? O único problema com esse sistema é que cada cartucho de 5 polegadas... Puta merda, cara, tô vendo na foto aqui um mega de um cartuchão gigantesco. Devia ter um CD ali de filme dentro, né? Então ele fala, né? O único problema com esse sistema é que cada cartucho de 5 polegadas comporta apenas 72 minutos de filme. Ou seja, a maioria dos filmes precisará de 2 cartuchos que terão que ser trocados em algum momento da ação. Mano, você já parou pra pensar como hoje as coisas, né? Às vezes a gente reclama assim, sei lá, você vai assistir um filme na Netflix, você fala, muito tempo procurando um filme, né, cara? Eu passo mais tempo procurando o filme do que assistindo alguma coisa mesmo. Tanta opção, né? Olha as coisas que a gente reclama hoje em dia, mano. Você assiste um filme, velho, na tua casa, com qualidade 4K Ultra HD, na tua TV de 55 polegadas ali, sem sair do seu sofá. Você tem uma locadora inteira com centenas ou milhares de filmes ali pra você à sua disposição, né? E a gente reclama, cara. Imagina, mano, você comprar um Philips CDI na época, que hoje é o preço de um carro zero, tá ligado? E aí você ter que comprar um filme por um preço de uma moto, e esse filme vinha em 2 cartuchos gigantescos que você tem que trocar no meio do filme. E a resolução do filme, cara, era pré-DVD, assim. Era tipo Full Motion Video, cara. 480p era sonho de resolução naquela época, né? Resolução baixíssima, assim. Então a gente reclama muito de boca cheia, né, cara? E aí finalmente a matéria começa a abordar os games, e é interessante, né, cara? Ele fala assim, nesse campo, né, no caso os games, o CDI não tem uma reputação tão boa quanto o 3DO ou o Mega CD, porque é uma máquina um pouco mais séria. Olha as análises, cara. É uma máquina um pouco mais séria, então não tem videogame, tá ligado? E aí ele fala, né, porque realmente o CDI, cara, ele até tinha algumas coisas que poderiam até se passar por jogos, né, mas era assim, tipo, software interativo, sabe, tipo livro de cozinha, tinha um catálogo de flores, tinha um atlas, sabe, um ou outro joguinho de golfe, assim, até algum videoclipe, né, mas você não tinha um jogo realmente que você precisava de um controle ali de videogame pra jogar, sabe. E ele até fala, né, títulos como Palm Spring Open, Tetris e Defenders of the Crown ainda não animaram os game maníacos, mas o que está por vir pode fazê-lo. E aí, cara, ele fala, velho, mano, como que pode, né, anos 90 ser tão bizarro? Ele fala sobre um jogo chamado Voyeur, ou Voyeur, eu não sei, cara, como fala isso em francês, Voyeur, tá ligado? Ele fala, Voyeur com certeza vai te deixar babando por uma razão ou outra. É um vídeo interativo produzido com o apoio da Playboy Video, o que quer dizer que ele é um pouco tentador. Você é um agente secreto que fica de tocar em frente à mansão de alguém, sei lá, tentando conseguir provas com sua câmera. Enfim, é tipo um night trap erótico, tá ligado? Assim, de novo, né? Não era fácil a gente ter acesso à pornografia, né, nessa época, cara. Então qualquer vídeo ali em baixíssima resolução, né, de algo que parecia ser uma mulher ali já tava valendo, né, cara. Quem nunca passou mal com a Lara Croft, na verdade, cara? Bons tempos, cara. Aí ele vai falando, né, que ele fala que tem o jogo de boxing também, sabe? Tipo, que
era tudo em FMV, né, cara? Era tudo em vídeo pra justificar o teu investimento naquela máquina caríssima, né? Então tudo era em vídeo. Tinha que ter um vídeo no teu jogo, sabe? E aí ele fala que nesse jogo de boxing você pode até negociar com promotores, fazer entrevista pra TV, até paquerar uma gata ou outra. Cara, eu tenho muita curiosidade de um dia jogar esses jogos, assim, porque eu sei que são horríveis, né? São péssimos, assim, gostaria de ver. Mas, mano, cheguei no ponto alto dessa matéria, mano. Pra quem não se lembra, a Nintendo, ela tinha feito aquela parceria infame com a Sony, né? A Sony iria lançar ali um leitor de CD para o Super Nintendo, né? Como se fosse o Sega CD para o Mega Drive. Só que, mesmo eles mostrando ali até um protótipo, chegaram a mostrar um protótipo lá na CES de 1995, né? No dia seguinte que eles mostraram esse protótipo, a Nintendo ali por baixo dos panos, sem comunicar para a Sony, cancelou o contrato e fechou um contrato com a Philips CDI. Aliás, com a Philips, né? Porque eles perceberam que a Sony ia ganhar muito mais dinheiro do que eles nesse contrato aí, né? Enfim, não vamos entrar em detalhes nisso, fico para uma outra hora, né? Mas, então, nesse momento, cara, quando acho que foi na CS de 93, né, que teve o protótipo, porque essa revista é de 94, e eles já estão falando sobre a parceria da Nintendo com a Philips. Acho que o PlayStation foi mostrado lá em 93, faz sentido, porque ele saiu em 94 no Japão, né? Enfim, tô pirando o cabeção, mas olha só. Aí, cara, a Nintendo então cancelou esse contrato com a Sony, fez essa parceria com a Philips, e a Philips falou, cara, deixa a gente lançar 3 títulos aqui no nosso aparelho. A gente quer lançar 3 títulos no nosso aparelho, que é esse novo aparelho com CD e tudo, né? Esquece colocar um leitor de CD no Super Nintendo, confia na gente, a gente tem um mega aparelho de CD aqui já, então em vez de a gente fazer um acessório para o Super Nintendo, que já tá ficando velho, né? A gente faz os jogos para nossa máquina, que é o Philips CDI. Beleza. E aí, cara, a gente tem, né, os jogos mais horrendos da Nintendo de todos os tempos, cara. Que são os 2 Zelda e o Mario, né? Então ele fala aqui que a Nintendo levará 2 de seus personagens de sucesso para o console. Zelda, The Wind of Gamelon e Link, The Faces of Evil são aventuras que usarão desenhos de animação contínua. Será como jogar um desenho animado. Mano do céu, velho. Esse... Pra quem sabe, sabe, né, cara? Mas pra quem não sabe, vai agora, para esse episódio, vai agora no YouTube ver o quão horrendo é o Zelda The Wind of Gamelon e o Link The Faces of Evil. E ainda tem o Hotel Mario, cara, que eles não comentam aqui, né, que foi lançado acho que em 95, que é um dos piores jogos do Super Mario de todos os tempos. Aquelas animações, né, aquelas cutscenes, digamos assim, do Zelda, me dá pesadelo até hoje, velho. Eles falam sobre um port de Star Wars Rebel Assault, né, que tinha para arcade, que é aquele jogo que você controla as naves em combate espacial, né, que estava sendo feito aí para o CDI. Obviamente esse jogo nunca foi lançado, ele foi cancelado quando os caras da LucasArts perceberam que o CDI era um lixo, né. E aí, para terminar essa matéria, eu achei interessante que ele fala assim: esse é o novo CDI, um console mais moderno e compacto. Esse modelo novo, né, ele é como se fosse o CDI Slim, tá ligado? Ele foi lançado para tentar cortar gastos, cara. E ele fala, o modelo novo custa cerca de $800. Meu irmão, para pensar. $800 hoje, cara, tu compra um PlayStation 5, um Nintendo Switch e um Xbox Series. Tá ligado? Você imagina, cara, em 1994, quanto que não era $800, tá ligado? A gente não consegue nem calcular. E ele fala, né, que um novo arsenal de games e filmes tá vindo pra máquina e tal. E ele, pra terminar, ele fala, pode ser que o 3DO tenha uma boa luta pela frente, né, cara? E lá, lógico, né, olhando pra trás, hoje a gente ri, né, mano? Porque tanto o CDI quanto o 3DO eram máquinas absurdamente caríssimas, né? O próprio 3DO acho que veio por mais de $700 ali logo de início, né? Com acho que 1 ou 2 títulos de lançamento, acho que só tinha o Crash and Burn. E é uma máquina também péssima, com pouquíssimos títulos ali, caríssima. Então as duas máquinas sofreram muito, né? Porque eram máquinas muito caras, com hardwares ruins, né? E nesse mesmo ano ia chegar o PlayStation por 199, eu acho que $299, né? Por $299 ali, uma máquina brutalmente 1000 vezes superior a isso aqui, né, mano? Então é legal demais a gente voltar no tempo, né? E ver o que era a indústria de videogames nos anos 90, né? E o que essas máquinas se tornaram, né? Apenas piadas aí no rodapé da história dos videogames, né? E a revista segue fazendo aí um detonado do Shadowrun, né? Vamos passar aqui, deixa eu ver. Aí sim, meus amigos, chegamos na matéria de capa. Super Street Fighter 2.
Ele fala, né? Claro que o arcade mais esperado da temporada não podia ficar de fora desta edição especialíssima. Descubra aqui os golpes especiais dos 4 novos lutadores e tudo que mudou naqueles que você já adora. Super Street Fighter 2, né, velho? Que loucura que foi esse jogo. Primeiro, não só pela inovação dele, né? Foi o jogo que basicamente explodiu, assim, a popularidade dos jogos de luta, né? Que criou toda uma categoria aí de jogos de luta, todo um mercado competitivo que dura até hoje, né? Mas numa época sem internet, cara, como é que a gente fazia para adicionar conteúdo num jogo, né? Num cartucho? Como é que a gente fazia para fazer modificações? E quando tinha que corrigir algum bug, como é que fazia, né? No Street Fighter 2, ele é um dos jogos que, pra mim, assim, encapsula muito essa mentalidade da Capcom de, tipo assim... como é que eu posso dizer, cara? Lançar várias iterações do mesmo jogo. E isso acontecia até o Street Fighter 4, que quando eu trabalhava na loja de games, eu me lembro. Saiu o Street Fighter 4, o cara foi lá e comprou, depois saiu o Ultra Street Fighter 4, ou alguma coisa assim, né? E o cara foi lá e comprou de novo, o mesmo cara, assim, né? Então, numa época que a gente já tinha internet, né? Loucura. Mas pra quem não tá lembrado, cara, o Street Fighter 2 The World Warrior, ele saiu em 1991, lá no arcade. Ele tinha 8 personagens jogáveis e os 4 chefões eram não jogáveis, né? Não dava nem... A jogabilidade dele era bem lenta, assim, e não tinha nem como você espelhar, tipo, jogar Ryu contra Ryu, sabe? Aí já no ano seguinte, saiu o Street Fighter 2 Champion Edition, que permite usar os 4 chefes, né? Que era o Balrog, o Vega, o Sagat e o Bison, né? Já introduziu a luta espelhada, né, Ryu contra Ryu, ajustou um pouco o equilíbrio, né, a inteligência artificial ficou menos trapaceira, digamos assim, menos apelona, né. Aí, ainda nesse ano, a gente teve o Street Fighter 2 Hyper Fighting e no ano seguinte o Street Fighter 2 Turbo. Então já temos aí 4 edições de Street Fighter em 2 anos, cara, em 3 anos, né. Então o Turbo ele aumenta significativamente a velocidade do jogo, ele traz novas cores para os personagens, né, dá uns buffs ou nerfs ali para deixar o jogo mais competitivo. Ainda em 93, a gente tem o Super Street Fighter 2 The New Challengers, trazendo os 4 personagens, a Camille, o Fei Long e o DJ e o T-Hawk, né? Que é esse daí que ele tá falando na revista, eu acredito. Além dos personagens, né, gráficos e sons melhorados, novos cenários e retrabalhos visuais, jogabilidade mais lenta do que o Hyper Fighting. Aí em 94 a gente tem o Super Street Fighter 2 Turbo, considerada por muitos a versão definitiva, introduz super combos e a barra de super, adiciona o Akuma como chefe secreto e a velocidade ajustável, né, que é o Turbo. Mano, então tipo assim, todo ano a gente tinha o mesmo jogo sendo relançado aí, né, que doideira, velho. Bom, aí voltando pra revista então, né, ele fala, né, que a gente tem os personagens já conhecidos, né, que é o Ryu, o Ken, a Chun-Li e o Blanka, o Dhalsim, o Zangief, o Honda e o Guile, que a gente chamava de Guile, né. Alguns ganharam novos golpes e outros tiveram os golpes antigos bastante melhorados. E é legal, cara, essas partes das revistas antigas salvavam muito a nossa pele, assim, porque eles analisavam os golpes, como fazer os golpes, ensinavam passo a passo, assim, né. Porque muitas vezes, mesmo que... você pode falar assim, cara, mas tipo, sei lá, devia ter no manual do jogo ali os golpes. Mas, cara, muitos de nós jogávamos joguinhos piratinhas, né? Ou jogava na locadora, a gente não tinha acesso ao manual do jogo. Muitas vezes a gente não sabia como fazer os especiais, como fazer golpes ali mais avançados, né? Então, as revistas traziam isso pra gente, né? Isso era legal. E é legal porque, assim, ó, ele traz aqui cada personagem... E aí ele ensina, né, os golpes e tal. Só que ele faz uma pequena ficha. Tem os personagens, né? Tem uma foto dos personagens assim. E ele fala um pouquinho sobre cada personagem, ensina o golpe, né? E olha que interessante, cara. A gente tem o Ryu aqui na foto. E na foto do Ryu tá escrito assim, ó. Ryu, o herói babaca. O que tem a ver, cara? O que tem a ver, cara? Por que o Ryu é um herói babaca, mano? Eu não sei, mas ele fala isso, né? E ele fala, aí ele coloca uma frasezinha assim junto com o card do Ryu também. Você deve defender-se do meu Dragon Punch para ter uma chance, né? Que é aquele Shenlong, aquela tradução do Shenlong que eu comentei no episódio passado, né? Se você não viu aí dos rumores, né? Vai lá ouvir também. E aqui ele traduz como Dragon Punch, né? Aí ele fala do Ken também, Ken, brigão e convencido. E aí ele fala, né, que agora o Ryu e o Ken estão tão diferentes quanto a água e o vinho. Os golpes são os mesmos, mas mudaram muito entre um lutador e outro. Quer dizer, como é que os golpes são o mesmo, mas mudaram muito entre um lutador e outro? Então não fazia muito sentido o jeito que eles escreviam, cara. E aí a Chun-Li, né, ele fala, mesmo com inveja da recém-chegada Kami, Chun-Li ainda conserva seu charme e seu fã-clube de game maníacos apaixonados. Aí eles falam Chun-Li, a musa dos games, né?
O Zangief, mano. Nossa, cara do céu, que cringe, mano. A fichinha do Zangief tem ele, né, fazendo a pose dele de bodybuilder ali. Aí tá escrito Zangief, feio e Palerma. Feio e Palerma, cara. Como assim, cara? Que porra é essa, velho? Aí ele fala assim: o molengão russo ganhou uma porção de movimentos e golpes novos, inclusive um arremesso aéreo. Mais velocidade que é bom, necas. Mano, como que o molengão russo, cara? Que diacho é isso aqui, velho? Quem que escreveu esse negócio? Você imagina, cara, você vai lá num site, num IGN da vida, num GameSpot hoje em dia, vai ver uma análise aí de um novo lutador e tá lá, Zangief, feio Palermo, o molengão russo. É, cara, porque temos que lembrar que quem escrevia essas matérias nos anos 90 não eram jornalistas, eram adolescentes, né, que jogavam esses jogos, eles tinham acesso a esses jogos aí, né, então eles que jogavam e eles que escreviam as matérias, cara, então eles falavam a língua da molecada, né, por isso que fazia tanto sucesso. Bom, aí a gente tem a fichinha do E-Honda, né, e aí tá aqui, cara, nossa, cara, como é que pode? E-Honda, rolha de poço sumô. Infelizmente, o gordão do sumô continua disputando com Zangief o título de pior lutador de Street Fighter 2. Não ganhou qualquer movimento ou golpe novo, né? Embora os antigos tenham sido melhorados. Vai mal, Edmund. Meu Deus, mano. Aí ele ensina aqui o sumo drop, o headbutt e tal, né? E aí chegamos ali no Blanka, né? E aí ele fala, nossa imagem lá fora. Pois é, cara, até que tá certo, né? O Blanka, ele é realmente a nossa imagem lá fora. Eu nunca entendi, porque todos os países do Street Fighter, né, tinham um lutador característico. O cara do sumô, né, o cara da luta livre, o cara indiano ali que meditava. E o Brasil, mano, tem um maldito de um mutante bizonho, ele é elétrico, tá ligado? Por quê? Por quê? Por que alguém olhou pro Brasil e tipo falou, não, beleza, cara, é isso aí mesmo. Será que tem alguma coisa a ver com Curupira, com, sei lá, caipora, né? Alguma coisa do nosso folclore brasileiro, cara? Chupacabra, sei lá, mano. Bom, enfim, né? Aí a gente vai descendo, né? Tem o Dalsin, tem o Gaio, ele chama o Gaio, ou Guile, né? De cabeça de prego. Completamente esdrúxulo, né? Aí ele fala sobre os chefes, né, que ele fala assim, né, o que parecia impossível aconteceu, né, os chefes ficaram ainda mais poderosos e o que é melhor, você pode jogar com eles. Então agora no Super Street Fighter 2, né, New Challengers porque você podia jogar agora com os 4 chefes, que antes eram só chefes controlados pela máquina, né. Daí ele fala sobre o Balrog, né, Mike Tyson cover, olha a descrição que ele dá, cara. Vega, espanhol mascarado. Sagat, o PC andou malhando? Que diabo, quem é PC, mano? Sei lá também, cara. Ele fala, né? Será que o PC Farias deu uma mãozinha quando esteve na Tailândia? Meu Deus, que referência de 1994, né? Aí ele fala sobre o Bison também. E aí ele chega na parte que é mais legal, né? Que ele fala sobre os novos lutadores que chegaram nessa edição. Ele fala, os novatos. Os 4 novos Street Fighters vão exigir dos game maníacos novas estratégias para vencerem e para serem vencidos, né? Olha isso aqui, cara. Temos que lembrar que nos anos 90 era uma época em que a gente assistia Ratinho, né? Eu me lembro de assistir A Máquina que Masturbava no Ratinho, de assistir É Silicone ou Não É, onde ficavam mulheres e homossexuais também, né? Ficavam ali atrás de uma parede, só com os seios pra fora, né? E aí o candidato tinha que olhar os seios de perto, assim, e realmente os seios ficavam pra fora, se você via os seios, né? Das pessoas, assim, e o cara tinha que dizer se aquilo era silicone ou não, só olhando. Depois fazia o mesmo pras nádegas também, dos concorrentes e tal. Eu me lembro de ver striptease no Gugu. Eles colocavam de novo pessoas homossexuais, né? Sentadas ali numa cadeira com um medidor de batimento cardíaco. E faziam uma moça fazer striptease, realmente ficar ali só de fio dental, né, rebolando na cara do cara e medindo o batimento cardíaco para ver se o cara realmente era gay ou não, né. Tinha aquelas meninas do Gugu que ficavam dançando ali embaixo de um chuveiro com uma camiseta sem sutiã, né, então a camiseta ficava transparente, colava no corpo, né, a gente via tudo. Eu cresci vendo El Chan na TV, né, concurso do El Chan, parou o Brasil. Eu vi também Banheira do Gugu, né. Então quando a gente fala sobre uma outra época, a gente tem que voltar realmente a se pôr nessa nova época, né? Por que eu tô dizendo isso, cara? Porque ele fala aqui sobre os novos personagens, né? E ele vai descrevendo um pouquinho cada um, né? Então, olha só, ele fala sobre o T-Hawk, né? O Thunderhawk, que é o índio. Ele fala assim, Thunderhawk é o mais forte. Beleza. Daí ele fala sobre o Fei Long, o mais rápido. Beleza. Kami, a mais gata. E aí ele fala do DJ, né?
O DJ é um lutador jamaicano, é negro e tal, tem os dreads, né? E ele fala assim, DJ, dá-lhe negão. E ele fala que o DJ ele é o mais malandro. Olhando assim essas revistas, né, a gente vê que tem algumas coisas que ainda bem que ficaram pra trás, né, mano. E ele fala assim, ainda sobre o DJ, né, ele fala, esse negão jamaicano não é mole. E assim, toda vez que eles falam sobre a Kami, né, ou sobre a Chun-Li, ou sobre qualquer mulher dos videogames, era sempre assim, a gatinha, a gostosa, ela é muito safada. Então era sempre aquela coisa de objetificar, né. O cara que é negro, ele é tipo negão, ou ele é malandro. Tá ligado? A mina tem que ser gostosa, tá ligado? E, enfim, aí ele fala sobre a Chun-Li, né, cara? Ele fala... Chun-Li não, ele fala sobre a Kami, né, que era a nova personagem. Ele fala, cuidado Chun-Li, porque o seu reinado como musa está ameaçado e seriamente ameaçado. Apesar de mais sensual, essa loirinha não difere muito de sua colega. Então, assim, completamente, né, amador, assim, completamente... Enfim, né, machista e babaca bagarai, mas é a coisa da época, né? E aí, como os personagens são novos, de novo, esses caras, eles não tinham acesso aos jogos, né? Esses moleques, cara, essas revistas aqui, provavelmente eles pegavam revistas lá de fora e traduziam as matérias lá de fora, né? Então basicamente é isso que eles estão fazendo. E aí é legal porque eles tentam falar dos golpes que esses personagens têm, mas como eles não jogaram, né? Então, tipo, eles não sabem muito bem o que falar, assim. Tanto que eles colocam o nome do golpe, tipo Spinning Knuckle da Kami, e aí entre parênteses, que ficaria ali a lista de golpes, né, baixo, baixo, cima, chute e tal, não tem nada, tá vazio. Eles mantiveram os parênteses, mas não colocaram nada nos parênteses, a lista de golpes, né, de botões ali pra você pressionar, né. E de novo, né, cara, voltamos ali pra fichinha dos personagens, temos o Fei Long, né, ele fala, Bruce Lee? Bruce Lee não morreu. É uma cópia, né? O Fei Long é uma cópia do Bruce Lee e tal, e blá blá blá. E aí, de novo, né, ele fala do T-Hawk, né? Do Thunderhawk. E ele fala, índio quer porrada, né? Então, de novo, mais uma coisa aí dos anos 90. Que horror, mano. E aí, a gente vai continuando, né? E ele fala, começa a análise ali do Mortal Kombat 2. Ele fala, sim, você leu direito, está chegando a continuação do game mais polêmico da história. E aí ele entra aqui na matéria do Mortal Kombat 2 e é legal, né? Não só... A gente vê assim, não só o amadorismo no texto, né? Mas também na diagramação, assim. Porque eu vou colocar o link, tá? Pro PDF dessa revista aqui na descrição do episódio. Então se você quiser voltar depois, dar uma olhadinha ou ir acompanhando comigo conforme eu vou falando, tá? É legal também, né? Porque você consegue ver, cara, que a diagramação também é uma coisa bem da época, né? Então a gente tem muita cor na mesma página, sabe? Tem o logo do Mortal Kombat, né? Na verdade não é o logo, eles escreveram Mortal Kombat e eles desenharam o número 2 à mão por trás, assim, só que tá meio desalinhado com a página. E aí a gente tem alguns screenshots ali na parte esquerda. Outros screenshots menores também, por algum motivo eles estão meio que na diagonal, assim, à direita, sabe? E no fundo da página, né, eles colocaram no fundo, assim, vários ninjinhas, assim, vários Sub-Zero, sei lá, cara. Então, tudo muito colorido, muita coisa te chamando atenção ao mesmo tempo, sabe? Você não sabe nem pra onde olhar direito, né? Uma coisa bem da época mesmo. E é legal porque você vê, assim, que quem escreveu essa matéria é um moleque, cara. É um moleque que estava muito empolgado, né, com o Mortal Kombat 2. Nessa época a gente não tinha nem a assinatura das matérias, então a gente não sabe quem que tá escrevendo essa matéria aqui, eles não falam, né? Mas você vê que é uma criança, cara, um moleque que tá bem empolgado, né? E é muito legal porque ele fala assim, olha só, eu vou ler pra você o comecinho. Ainda que uma pesquisa feita nos States tenha apontado Robocop vs Exterminador como o game mais sanguinário de 93, muita gente vai discordar disso. Aí essa frase aqui me chamou a atenção, cara. Afinal, o sucesso de Mortal Kombat deveu-se apenas a sangue, violência e decapitações sem precedente no mundo dos games. Quer dizer que o Mortal Kombat só fez sucesso pelo sangue e pela violência, não fez sucesso porque é um jogo legal de jogar, porque foi um jogo inovador, que criou uma franquia aí que perdura até hoje, né? Não, só fez sucesso por causa da violência, né? E aí ele fala, claro que um game tão bem sucedido teria que ganhar uma continuação, e ela já está dando sinais de vida. Mortal Kombat 2 terá 12 personagens, com 7 deles completamente novos. Legal, né, cara? Eles ampliaram muito, o Mortal 2, assim, foi ampliado muito, né? O cast de personagens ali, 7 personagens novos. Se você fizer as contas, né, só 5 dos lutadores originais que ficaram, que é o Scorpion, o Sub-Zero, o Johnny Cage, o Raiden, que a gente chamava de Raiden quando era moleque, e o Liu Kang, né?
E não só eles ficaram, mas eles receberam também um upgrade ali nos visuais, né? Eles tiraram o Kano e a Sonya, né? Ou Kano, se você preferir. E aí ele fala aqui de novo, né? Dá até pra entender que o sem graça do Kano tenha levado um pé no traseiro, mas excluir a Sonya Blade é um sacrilégio. Em compensação, apareceram duas gatas mascaradas para substituí-la, que era a Jade e a Mileena, né? Ali ainda fala, né, que agora tem novos fatalities, só que eles não chamam de fatalities, eles chamam de golpes fatais na revista, né, diferentes para cada personagem, totalizando um festival de sangue e amputações. E entre os novos lutadores estão o Shansung, o metamórfico chefão final, e o Ninja Verde Reptile, mal dá para esperar. Então você vê que eles estão bem realmente empolgados ali, e aí eles começam a falar sobre esses novos personagens, né, Mortal Kombat, a nova geração, afinal, quem são os personagens novos do Mortal Kombat 2, né? Então assim, de novo, eles provavelmente pegaram essas informações de alguma revista da gringa, né? As informações estão bem incompletas, é muito mais, tem um screenshot ali dos personagens novos, né? E muito mais a opinião do moleque do que eles vão ser, né? Porque ele não sabia nada, cara. Quer ver? Por exemplo, o Baraka, ele chama de Daraka. E aí, como é que ele analisa o Baraka, né? Ele fala, Daraka, é tão feio que muitos vão acusá-lo de ser o irmãozinho caçula do Goro, totalmente animal. Luta com facas compridas que saltam de seus pulsos ao estilo Wolverine. Então assim, não se sabia nada, ele tinha que basear o que ele sabia ali na foto, né? Mal o nome do personagem eles sabiam, né? Então, na foto tem um cara ali feio pra caramba, com uma lâmina saindo do braço, o cara imaginava que seriam lâminas retráteis ali, provavelmente igual do Wolverine, né? Então, não tinha como saber, sabe? Por exemplo, o Liu Kang, ele fala, esse parece que não mudou nada, continua o Mauricinho do game. Mano, como que o Liu Kang é o Mauricinho, cara? O Johnny Cage pode ser o Mauricinho, mas o Liu Kang, então não faz sentido, né? E você vê assim, que eles estão até reticentes em falar alguma coisa, né? Por exemplo, no Kung Lao ele fala, as habilidades desse cara de chapelão ainda não foram reveladas, não promete muito. Aí, abre parênteses, podemos estar enganados, claro. Então assim, o cara só tinha uma foto, né? E ficava especulando ali o que poderia ser aquele personagem. E até a Mileena ele chama de Malina, cara. Então você vê que... de onde eles conseguiram essas informações, né, mano? E pra terminar essa maravilhosa matéria de Mortal Kombat 2, ele fala sobre... claro, ele vai falando sobre cada personagem novo ali, com uma fotinha, né? Mas de novo, é só a opinião do moleque, então não tem nenhum dado conciso mesmo. E aí pra terminar ele fala, cadê o Ermac? Se alguém aí já gastou os dedos tentando encontrar esse sujeito em Mortal Kombat, saiba que bancou o trouxa. E sabe por quê? É que esse cara aí em Caps Lock não existe! Oh my god! Então assim, ele fala, né, sobre aquilo que eu comentei no episódio passado. Aliás, num dos episódios passados aí, né, que é dos rumores e tal, dos videogames, né. Cara, no comecinho dos anos 90, muito rumor ganhava muita força, assim, porque a gente não tinha como comprovar, né. A gente não tinha internet, cara. Então as próprias revistas eram a fonte de conhecimento que a gente tinha. E muitas vezes as revistas, como por exemplo na Gamers aqui, né, eles dependiam de sair informação lá fora para eles replicarem na revista aqui. Então, nesse caso do Ermac, ele fala assim que o Ermac não existiu no primeiro, que era só uma fofoca, né, que começou quando algum dono de arcade examinou o programa do Mortal Kombat e encontrou a palavra Ermac na lista dos nomes dos personagens. Não foi exatamente assim que aconteceu, né, mas tudo bem. E aí ele fala assim que espalharam-se então os boatos de que o Ermac seria um suposto ninja vermelho. Pura cascata! É o que ele fala aqui, cara. Gírias dos anos 90. Qual era a tua gíria favorita dos anos 90, mano? A minha era chapado. Na cidade que eu morava, quando alguma coisa era muito legal, a gente falava que aquilo era chapado. Nossa, que chapado, cara! Qual será que é a gíria que a molecada usa hoje em dia pra falar que algo é mó legal, né? Será que é irado? Sei lá, enfim. Bom, aí, né, ele fala que o Ermac, na verdade, são apenas as iniciais de Error Machine. E, de novo, ele tá errado, né? Porque Ermac não é Error Machine, é Error Macro, né? É um erro de macro que acontece na placa. Então, até quando ele vai falar aqui sobre o erro, ele erra, né? Mas ele fala aqui no finalzinho, né, que tem grandes expectativas porque esse rumor se tornou tão grande, né, que existe uma expectativa real de encontrar o Ermac no segundo jogo agora, no Mortal Kombat 2, né. Tem boatos aí que a Acclaim tá cogitando incluir o personagem em Mortal Kombat 2. Será que a lenda vai se tornar realidade, né? Meu amigo, não vai se tornar realidade. Ela só vai se tornar realidade no Mortal Kombat Trilogy, no Mortal Kombat 3, lá de 95, né? Aí sim eles incluem o Ermac como jogador, né? O personagem jogável mesmo, criar a lore pra ele e tudo mais, né? Mas de novo, é muito massa, cara, você voltar no tempo assim, numa época em que tipo, a informação era tão escassa, né? Era uma coisa tão... Nossa...
Você tinha que confiar em alguém que foi, que viu, que falou, enfim, né? Interessante demais, cara. E aí ele entra finalmente, né, na última chamada aí da capa, na última manchete, né, que é o Eternal Champions. Está chegando para a Mega Drive um título de luta sem igual, né. Como eu disse, eu nunca joguei Eternal Champions, eu nunca nem vi esse jogo rodando na minha frente assim, não sei absolutamente nada, nunca vi nenhum amigo falar nada sobre ele, né. E olhando aqui as screenshots, né, em baixíssima resolução, screenshots dos personagens, das telas ali, ele realmente parece até um jogo interessante, uma carinha de anos 90, assim, os personagens bem anos 90 mesmo, assim, sabe? Aquelas mulheres de biquíni com cabelão, sabe? O cara afro com Black Power, assim, tipo do Will Smith, sabe? Cortadinho na régua, né? A gente tem o Cyborg, tem a Dominatrix, tem tipo um Homem das Cavernas e tal, tem um mago, né? Bem coisa dos anos 90 mesmo, assim. E ele fala, né, que é um dos jogos mais bonitos aí do Mega Drive, apesar de só ter 9 lutadores. Mas ele é um dos poucos cartuchos que tem 24 megas de memória, né? Igualada apenas por Street Fighter 2 Champion Edition. Portanto, ele é um dos jogos aí que conta também com uma animação que derruba qualquer game de luta do Super Nintendo. Fiquei até curioso, depois eu vou dar uma olhadinha nesse jogo, cara, vou ver como é que ele é, vou dar uma jogadinha, porque ele realmente parece até um jogo interessante assim. E aí ele vai fazendo a fichinha de cada personagem também no estilo Super Trunfo. Quem lembra do Super Trunfo aí, mano? Então ele faz aqui, coloca a fotinha do personagem, aí ele dá assim, velocidade, 2 estrelas, 2 de 5, né? Resistência, tantas estrelas, força, recuperação, defesa, equilíbrio. Como é que você vai saber, como é que se mede, né? Num jogo de luta, um equilíbrio do personagem, recuperação, o que será recuperação, né? Mas aí ele fala um pouquinho sobre cada personagem, né? Coloca a história e o background de cada um. Mas, mano, quem que se importa, né, com o Eternal Champions? Então, passar essa parte aqui, porque realmente não manjo nada, né? E aí ele fala um pouquinho sobre o novo Rebel Assault, que é o jogo de Star Wars para Sega CD. E basicamente é um port do jogo do PC mesmo, né? É engraçado que ele fala, não precisa mais ficar se roendo de inveja pelo estupendo game X-Wing para micros PC. Pois é, cara, nessa época, 94, né? A SEGA tava tentando de qualquer forma, a SEGA da América, dos Estados Unidos, né, manter o Mega Drive vivo, porque apesar dele já estar em declínio no Japão, nos Estados Unidos ele ainda vendia muito, né, o Mega Drive vendia bastante, ele era mais barato que o Super Nintendo, né, acho que já tinha até os 2 ou 3 Sonics já em 94, né, então já tinha o lance do Mortal Kombat 1, né, que você podia colocar sangue, então o Megão já tava caindo no gosto do povo, né, cara, principalmente em outros mercados que não eram os Estados Unidos, como Europa, o próprio Brasil, né, o Mega Drive fez bastante sucesso por aqui, então eles estavam tentando dar uma sobrevida pro Mega Drive, né, primeiro com o 32X, né, depois a gente teve aí também o Sega CD, né, eu tive o Sega CD, na verdade eu tenho meu Sega CD aqui até hoje, né, só que eu nunca joguei esse Star Wars, cara, mas se você vai no YouTube e dá uma olhada, é um negócio que eu fico pensando, né? Tudo bem, se eu fosse criança nessa época, né? Se eu realmente visse esse jogo rodando no meu Mega Drive, né? Eu ia ficar louco, cara. Porque ele é um jogo que tem full motion video, tem aqueles vidinhos, né? Tem aquele fundo pré-renderizado que se mexe sozinho, sabe? Parece realmente imagens dos filmes. Só que a resolução e o frame rate são tão baixos, mas tão baixos, cara. E eu acho que ele não rodava nem em tela cheia, porque tinha muito disso, né? Pro Mega Drive dar conta do processamento, tinha que ser... A imagem ficava rodando ali num quadradinho no meio da tela, né? Então não conseguia nem colocar, às vezes, a resolução inteira. Então, assim, a resolução é baixíssima mesmo. A gente mal consegue discernir o que a gente tá vendo na tela, né? E ele é um jogo, como eu falei, ele tem aquele fundo pré-renderizado. Então, basicamente, você não controla muito a nave, né? É como se fosse a câmera, assim, ela vai indo on rails, né? E ela vai automática, assim, pelo cenário. E você basicamente controla a mira ali e vai atirando, né? De vez em quando você tem um controle bem básico da nave, de ir pra esquerda ou pra direita, assim. Então, é uma coisa um jogo bem fliperama, bem arcade mesmo. E a resolução, cara, muito, muito baixa. O frame rate chega a bater ali, sei lá, dígitos únicos, tipo 5 ou 6 FPS. Então, é algo que hoje seria injogável, mas... né, pensando com a cabeça lá de 1994, um jogo desse, né, rodando ali no seu Mega Drive, era algo realmente impressionante, né. Tem também uma matéria legal aqui sobre o X-Men, né, é um texto bem curtinho, eles colocavam textos bem curtinhos e bastante foto, né, screenshot, porque a gente queria ver mesmo o jogo, né. E assim, cara, essas resoluções das fotos também são bem baixas mesmo, né? Fotos bem pequenininhas na revista, qualidade super baixa, mas a nossa imaginação voava, cara. E aí ele fala sobre o X-Men, que era um novo jogo que ia chegar pro Game Gear, né?
E assim, é interessante que em 94 ele fala já, né, que o Nintendinho 8 bits já estava em decadência, não tinha mais jogos sendo produzidos, né, mas que o Master System, felizmente, estava em alta aqui, né. Então em 94, no resto do mundo, ali, acho que tirando a Europa, talvez, o Master System já tinha flopado, né, há muito tempo. Em 94 o Mega Drive já era velho, né, cara. Em 94 o PlayStation já ia sair, né, já ia ser lançado. Então o Saturno também já ia sair. Realmente esses sistemas de 8 bits já tinham se aposentado há muito tempo, né, nos Estados Unidos, Japão, por exemplo. Mas aqui, né, graças à nossa saudosa e querida Tectoy, a gente tinha aí jogos sendo portados de Game Gear, né? Porque o Game Gear ele ainda estava forte em 94, né? Ele ainda tinha lançamentos. Então, esses lançamentos que saíam para Game Gear, como o caso do X-Men, por exemplo, a Tectoy adaptava, fazia o port para o Master System, porque basicamente o hardware do Game Gear é quase o hardware do Master mesmo, né? São hardwares ali basicamente adaptados para a versão portátil, mas a máquina que está ali dentro é basicamente a mesma, né? Então era muito fácil fazer esses ports de Game Gear para Master e adaptar, trazer para o mercado brasileiro, né? Onde o Master System ainda reinava em 94. Então ele fala, né, que esse jogo aqui ele é do Game Gear, mas que vai ter o port da nossa querida Tectoy, né, vai lançar aqui pra gente e tal. E realmente, né, a Tectoy, não sei se foi a Tectoy, mas a gente teve o lançamento desse X-Men, a conversão desse X-Men aí pro Master System. E assim, quando você olha, né, pro Master System, é um jogo ok, nada demais. Mas quando você pensa que esse jogo, né, ele foi lançado ali pro Game Gear, cara, num cartuchinho, né, naquela telinha ali, realmente ele é um jogo bem bonito, assim, pro Game Gear, pro portátilzinho, assim. A trilha sonora é legal, tudo, só que é bem básico, né, cara. Ele é um side-scroller de plataforma ali, com pegadinha de beat'em up, assim. E você pode jogar ali com o Wolverine, Ciclopes, Tempestade, Noturno, Homem de Gelo e tal. Então, é um joguinho interessante. Ele fala sobre o Inspetor Bugiganga, né, que tá chegando pro Super Nintendo. Eu nunca joguei. Eu não gostava muito do Inspetor Bugiganga, cara. Eu tinha um pouco de medo dele, assim. Eu assisti o desenho, assim, não gostava muito. Então, sei lá, não joguei, não sei dizer nada sobre esse jogo, né. E como eu disse, o legal da revista Gamers é que eles não falam só de videogame. Eles falam também sobre RPG, né. E aí ele ensina aqui como jogar RPG em aventura solo. Ele fala um pouquinho sobre... Ele faz uma pequena narrativa, como se ele estivesse mestrando a campanha, assim, no comecinho. É bem legal, sabe? E aí ele fala, né, sobre o livro Calabouço da Morte, da coleção Aventuras Fantásticas do Steve Jackson e do Ian Livingstone, né? Que era editada pela Mark Saraiva em português nessa época. Que era basicamente uma aventura RPG para quem não tinha amigo, né? Você queria jogar sozinho, RPG sozinho, então o livro mestrava para você. Ele montava os personagens para você e tal, então era bem legal. E ele ensina um pouquinho, assim, o que era RPG, né? Ele fala outros títulos que já foram lançados em português também, da mesma publicadora que você pode encontrar, né? E é interessante, cara. Eu nunca fui o cara do RPG de mesa, né? Como eu falei, eu cresci numa cidadezinha do interior, então a gente não sabia o que era RPG. Só fui saber o que era RPG de mesa, Dungeons and Dragons e tal, depois de velho, quando eu vim morar numa cidade grande, né? Que aí as pessoas começaram a falar e eu fui entender o que era. Não sabia o que era Magic, né? Nada disso existia na cidadezinha que eu morava. E até recentemente, assim, quando eu fui visitar minha família aí, o ano passado no Natal, né? Tava falando com meu sobrinho ali sobre a cidade, né? Ah, e aí, o que tem aqui de legal pra fazer? Vocês jogam RPG de mesa, tem Magic? E ele também não sabe o que é. Então, assim, até hoje, né? É uma coisa que não pegou muito em cidadezinhas pequenas, eu acho, não sei. Ou talvez seja um caso isolado ali, mas interessante que até hoje a molecada não joga RPG lá na cidadezinha, ou pelo menos não é algo assim muito divulgado, né? E aí a gente chega na parte mais legal, na minha opinião, dessa revista, que é o futuro dos videogames, né? O distante futuro de 1994, né? Então, ele vai analisando ali console a console, as expectativas do mercado para cada console, para você comprar ali o seu console com propriedade, né? Lembrando que videogames, especialmente no Brasil, sempre foram caríssimos. Não surpreende ninguém, né, cara, que em 1994 o Master System ainda fazia muito sucesso aqui, porque era um videogame ainda que você podia comprar, né, era mais barato, assim. Então esses novos sistemas, assim, cara, pra gente era caríssimo mesmo.
Bom, e aí ele vai analisando console a console, né? Ele coloca também, achei interessante, ele coloca as especificações, né? Mesmo que na época não fizesse muito sentido pra gente, né? Processador, resolução, sprites e tal. Mas é legal ter essa ficha técnica aqui do lado do console. E ele faz um pequeno resumo de cada console, né? E como eu falei, cara, diferentemente de hoje, que se você for comprar um console, ou você vai pegar um PlayStation 5, ou você vai pegar um Nintendo Switch, né? Mas naquela época, olha quantos consoles a gente tinha no mercado. Ele faz a análise do Super Nintendo, ele faz a análise do Mega Drive, ele analisa o Sega CD, o Turbo Duo, o Neo Geo, que nem era Neo Geo CD ainda, o 3DO, aquele primeiro modelão dele que parecia uma caixa gigantesca, o Jaguar, o Amiga CD, o Laser Active da Pioneer, mano, pelo amor de Deus, o Philips CDI, o Nintendinho, Master System, Game Gear, Game Boy, Lynx da Atari, que era o portátil da Atari, e o Turbo Express, que era a versão portátil do Turbo Duo, né? Então, mano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 videogames. Ele tá falando de 15 videogames que você poderia comprar no ano de 94. Lembrando que esse ano ainda ia chegar o PlayStation, cara, e logo ia chegar o Saturno também. Então você teria 17 consoles pra você poder para você poder escolher, mano. Que loucura, né? E é engraçado porque ele coloca o preço aqui sempre no preço em dólar nos Estados Unidos, né? Então, para você ter uma ideia, em 94, o preço de um Super Nintendo nos Estados Unidos estava em volta de 99 dólares e 99 centavos, ou seja, 100 dólares, né? E o Super Nintendo aqui no Brasil, cara, naquele episódio que eu fiz sobre os momentos... videogames na TV. Teve um episódio que eu fiz sobre os videogames sendo cobertos na mídia televisiva, né? E aí tem uma parte lá que o cara fala sobre uma loja de games. Eu peguei um vídeo interessante, que é um cara daqueles Shoptime da época ali falando sobre uma loja de games, né? E ele fala os preços, cara. E o Super Nintendo, se eu não me engano, cara, ele era uns 600 reais nessa época, em 94, né? 600 ou 700 reais, alguma coisa assim. Então, você imagina, numa época em que o salário brasileiro, né, era 100 reais, você comprar um videogame de 700 reais, eram 7 meses de salário, né? Então a gente sempre pagou muito caro em videogame no Brasil, né, mano? É uma tristeza porque com o tempo a gente achava que isso ia melhorar, né? Continua assim, né? O engraçado... Cara, da onde eles se baseiam, né? 100% opinião, tá ligado? Zero fatos, 100% opinião, né? Ele fala que, assim, que o Super Nintendo, ele teve um começo difícil no mundo dos games, com apenas uns poucos títulos que não agradaram ninguém. Pois é, cara, o Super Nintendo saiu nos Estados Unidos em 91 com poucos títulos que não agradaram quase ninguém. Títulos bem ruinzinhos, assim como Super Mario World, F-Zero, Pilot Wings, Gradius 3, SimCity... né? Depois na Europa ainda ele recebeu Super R-Type, Super Tennis. Então assim, jogos que realmente não agradaram quase ninguém. Só são os jogos mais clássicos de todos os tempos aí dos videogames, né? Mas puta que pariu, cara. Que mais? Ele fala, né, também que a queda de preço e acessórios de realidade virtual, né, devem manter o Super Nintendo no topo também em 94. Pois é, cara, olha, eu nem sabia que existiam acessórios de realidade virtual para o Super Nintendo. Pois é, 100% tirei informação da onde? Da minha cabeça, tá ligado? Aí no Mega Drive é legal porque ele fala que o Mega Drive é o único console que tá batendo de frente com o Super Nintendo, né? E além dele ter uma vastíssima coleção de jogos. Que vastíssima coleção de jogos, mano! E ele fala que ele é um console mais compacto e mais barato, sendo que aqui ele tá ao mesmo preço do Super Nintendo, mas beleza. Além de periféricos poderosos como o Sega CD, que é um lixo absoluto, né? E o Sega VR, cara. O que seria o Sega VR? O Sega Vale a Refeição, mano. Não sei o que é um Sega VR. Acredito que seja um periférico aí da Sega que não emplacou, que nem sequer foi lançado, até onde eu sei, né? No Sega CD, mano, ele fala que o console é caro, que os jogos são medíocres e tal, mas aí no final ele fala, o Sega CD vai verdadeiramente despontar em 94. Então ele mete o pau no console, fala que os jogos são escassos, são medíocres, que o alto preço torna um negócio inacessível, mas que vai realmente despontar em 94. Então, se você não manjava nada de videogame, você lê um negócio desse, você fala, cara, videogame de CD, né? Que na revista eles estão falando que esse vai ser o ano do Sega CD, é esse que eu vou comprar, tá ligado? Putz, mano, imagina, você segue um conselho de um moleque de 14 anos e vai lá e compra um Sega CD em 1994, velho, porque o moleque falou que vai despontar. Ele fala também sobre o Turbo Duo, né, cara, que é um console que não pegou, realmente morreu, assim. Ele fala que é um console que tem muitos títulos de RPG, né. Legal porque ele fala, ó,
Esse console conta em sua maioria com títulos de RPG, tipo de jogo muito mais apreciado no Japão. Então os RPGs não tinham pegado ainda, cara. Não tinham se popularizado em 1994. Legal, né? Você só lembra dessas coisas quando você vê essas revistas antigas, mano. Então os RPGs, acho que só foram se popularizar de verdade aqui no Brasil, talvez com o Ocarina of Time, né, lá em 97, assim, começaram a se popularizar, talvez ali no começo dos anos 2000, né, Final Fantasy e tal. Realmente ele fala, né, o console não fez sucesso, deve acabar rapidamente nos Estados Unidos, nem vai ameaçar pintar no Brasil, né. Ok, aqui ele acertou mesmo. Aí ele fala do Neo Geo, que é um sonho, né, para os jogadores de fliperama, de jogos de luta e tal, realmente foi, né, só que o preço dele era absurdo, né, cara, nos anos 90, então nos Estados Unidos ele custava $500 em 94, você imagina no Brasil, né, mano. E assim, ele fala que o console é caríssimo, 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 mas que não faltará público para o Neo Geo em 94, de novo se contradizendo, né, não tem embasamento nenhum. Aí ele vai descendo sobre o 3DO, né? Ele fala que reúne o poder do CD-ROM com a velocidade dos 32 bits, né? Então o 3DO é o primeiro sistema ali, realmente 32 bits, né? Ele fala que não tem, só que apesar de ser poderoso, o console era caríssimo, mano. $700 em 1994, né? E ele fala que o console é poderoso, mas não tem absolutamente nenhum título de peso, né? Mas ele fala que umas 3 dezenas de empresas estão trabalhando duro para desenvolver jogos para o console, o que de uma certa forma não deixa de ser verdade, mas saiu, sei lá, meia dúzia de jogo pro 3DO e aí foi pro saco, né? E de novo ele fala que 1994 deverá ser um grande ano para o 3DO. Então se você seguisse o que esse moleque tá falando aqui, você tava ferrado, cara. Pô, vou guardar R$25.000 para comprar um 3DO. Até você guardar esse dinheiro já tinha falido, né, a 3DO Company. Legal que sobre o Jaguar, ele fala que a Atari tem tudo para voltar a ser uma grande potência no mundo dos videogames. Afinal, é difícil resistir a uns 64 bits pela desprezível quantia de $250, né? Os games estão apenas começando a ser mostrados, mas a Atari promete grandes títulos para o seu Jaguar em 94. O Jaguar, eu nunca joguei, a única vez que eu vi um Jaguar foi numa exposição, assim. E o Jaguar é um negócio muito fascinante, assim, pra mim, sabe? É uma empresa ali que já tinha sido vendida, né? Já tava, acho que no controle dos Tramel ali, que eram uns engravatados que não sabiam absolutamente nada de videogame, né? Ele foi realmente pintado ali como o primeiro videogame 64 bits. Só que assim, cara, é um videogame fraquíssimo, né? Potência do Super Nintendo ali. Jogos horríveis, uma livraria de jogos ali minúscula, uma biblioteca minúscula, né? Eu acho que o que salva do Jaguar, cara, talvez o Doom do Jaguar e o Alien vs Predador, são 2 jogos, né? O resto, cara, absoluto lixo, né? E de novo, né, a Atari promete grandes títulos para seu Jaguar em 94, então se você lê um negócio desse, você fala, pô, eu já joguei Atari quando era moleque, acho que eu vou pegar uma Atari Jaguar, vou guardar uma graninha aqui. Se você seguisse esse conselho, realmente você tava ferrado, meu velho. Então, mais uma vez, vamos para o próximo aqui, porque não tem embasamento nenhum, né. Ele fala sobre a Amiga CD, um console completamente, né, flopado, também um 32 bits de CD aí. Muito voltado para o mercado europeu, né? E caríssimo também. Nunca nem vi na minha vida. E aí, mano, meu amigo, se segure, cara. Segure-se na cadeira. Porque ele vai falar sobre o Laser Active. E é um videogame que eu tinha esquecido completamente que isso aqui existia, mano. Eu me lembro que eu vi isso aqui no episódio do Angry Video Game Nerd. Ele fala, o caríssimo Laser Active da Pioneer reúne o que há de melhor nos toca-discos laser com os videogames de 16 bits. É um bom aparelho, quanto a isso não há dúvida, mas seu preço está muito além do que a maioria dos game maníacos pode pagar. Recomendável apenas para aqueles que trabalham com CDs, cara. Quem trabalha com CDs? E não tem nenhum outro console de videogame. Então, mano, a gente tinha, né, o Super Nintendo Mega Drive por $100, que ainda eram consoles que vendiam ali em 94, né? Ainda eram os consoles, os últimos lançamentos ali, a gente não tinha o 64, nem PlayStation, nada, né? E o console, ele, os mais caros, os mais novos, como o 3DO, né, cara, ou mesmo o Neo Geo por $500, né, eram consoles muito caros. De repente vinha o 3DO por $700, era um preço assim inimaginável, né, nos anos 90, até hoje, cara. $700 hoje é muita grana. E o Laser Active da Pioneer, que é na verdade, cara, o Laser Active ele é como se fosse um Philips CDI, né? Ele é uma máquina gigantesca, que pesa uns 50 quilos, assim, e ele é uma central multimídia, onde você pode ouvir música, né, ouvir CD e tal. E ele tinha uns slots embaixo onde você podia encaixar periféricos. E esses periféricos contavam com karaokê, você podia encaixar um periférico para jogar jogo de Mega Drive, um outro periférico para jogar jogo de Turbo Duo, né? Então ele era basicamente uma máquina meio camaleão, assim, cara.
o que você fosse encaixando naquele slot ali transformava ele num videogame novo, né? Só que além de você comprar o console, você tinha que comprar esses slots, esses cartuchos aí, para adaptar ele para receber outros sistemas. Então, o precinho do console base já era $1.300. Sim, meu amigo, sem nenhum videogame incluso, tá? Era basicamente um toca-disco, um toca-CD, era isso que ele fazia. $1.300. Então, cara, você ia pagar ali mais ou menos, na época, chutando assim por cima, né, na época do plano real, o real tava bem forte, né, tinha acabado de sair o plano real, você ia pagar ali R$1.000, cara, sem as taxas de importação, né, mais, sei lá, uns 500 conto de importação, então R$1.500 de importação, com importação ali, né, ou seja, 15 salários mínimos, sem nenhum videogame, daí você teria que comprar os add-ons, que são esses cartuchos aí que entram no slot do Laser Active para transformar ele num videogame, fora os jogos que você tem que comprar, né, então, cara, assim, um flop absurdo, né? Completamente inacessível para 99% da população, né? Mesma coisa com o CDI, né? Um console ali que a gente já falou um pouquinho antes aqui, né? Era originalmente voltado para programas utilitários e educacionais e tal, né? E aí ia começar a ganhar seus primeiros jogos ali, mas de novo, um aparelho caro, né, que não vingou, realmente não virou mesmo. Ele fala sobre o Nintendinho, né, ele fala, melhor ir se despedindo do Nintendinho, gente. Ele andou abandonado em 93 com a explosão do Super Nintendo e suas vendas despencaram, né. Então realmente, o preço do Nintendinho estava bem menor já, $50, né, já tinha aquela versão do Nintendinho Baby também lá nos Estados Unidos, mas era um console que realmente já estava de saída, né. Aí ele fala sobre o Master System e o Game Gear também. Ele fala que o Master já não existe mais nos Estados Unidos já faz tempo, mas o contrário do console de mesa, o Game Gear tá a todo vapor, né? Ganhando títulos de peso como Jurassic Park, Streets of Rage 2, Star Wars, né? E que a Tectoy, aqui no Brasil, tava portando esses jogos pro Master System, como eu falei, né? E era um preço atraente o Master System e o Game Gear, né? $99. No Brasil eu não sei como é que tava o preço aqui em 94, né? Ainda, cara, olha que loucura, né? E aí ele ainda tá falando do Game Boy, né? Um console aí de 1989, cara. A gente já tava em 94, né? Então ele realmente fala que o futuro parecia pertencer aos portáteis com tela colorida, mas que o preço baixo do Game Boy ainda faz dele uma boa opção para o público brasileiro, né? A gente sempre lá na retaguarda, né, mano? Ele fala também sobre o Atari Lynx, né? Aquele console tijolão da Atari, portátilzinho da Atari, né? E o Atari Lynx, ele foi o portátil mais potente da sua época, assim. Ele podia colocar até 16 cores simultâneas na tela, 128 sprites, né? E ele era um preço acessível, $70, só que ele era gigantesco, era um portátil muito, muito grande para levar no bolso, ficava impossível, né? Parecia um console de mesa, assim. Bebia pilha mais do que o Game Gear depois que saía do serviço. E não tinha jogo, né? Atari Lynx não tinha jogo. Porque a Atari nessa época, cara, eles estavam com um pensamento ainda dos anos 80, cara, de lançar joguinho de Atari, sabe? Tipo Pong, esses joguinhos aí. Então a galera não queria mais isso, né, cara? E pra terminar, ele fala sobre o Turbo Express também, um portátil extremamente poderoso ali, né? Ainda mais potente do que o Lynx. Só que o Turbo Express, né, apesar de ter um processador muito rápido, né, ter uma tela muito boa, você podia até assistir TV nele, de tão boa que era a telinha dele, assim, né? Você tinha que comprar um adaptadorzinho. Só que ele era caríssimo, né? Você poderia comprar 2 Super Nintendos, né, pelo mesmo preço e tal. E a biblioteca de jogos também bem reduzida ali, um console feio pra dedéu também. Então realmente o Game Boy ele aí reinava supremo, né? Um console muito mais barato e com uma biblioteca muito mais interessante e que consumia muito menos pilha, né? Mas todos esses consoles que a gente falou aqui, cara, todos eles, todos esses, sei lá, 15 consoles que a gente falou aqui, absolutamente todos eles seriam estraçalhados, decimados, destruídos pelo PlayStation, que viria ali em novembro do mesmo ano, né? Então, se você comprasse qualquer um desses consoles em 94, que azar, meu amigo, porque em 95 chegaria aí nos Estados Unidos, né? 94 no Japão, 95 nos Estados Unidos, o PlayStation 1 e aí o resto é história, né, meu velho? Tudo isso aqui se tornou obsoleto e depois do PlayStation, a maioria dessas marcas saiu do mercado, morreu, né? E a gente ficou aí PlayStation e Nintendo por um bom tempo e Sega, né? Já tava mal das pernas também. E aí quando o PlayStation saiu, meu amigo, foi a paulada final mesmo, né? Que loucura pensar que um único console, né? Que uma única decisão imbecil da Nintendo, né, de trairagem assim, transformou o mercado para sempre, cara. A história dos videogames, né, o background assim, por trás das cortinas assim, é tão ou mais fascinante para mim do que a história dos próprios consoles dos jogos, sabe? É um bagulho muito louco, mano. E aí, para terminar, né, a revista já tá indo pro finalzinho. Ela volta pro RPG, só que em vez de falar agora sobre um RPG
aquele sistema que você joga sozinho, né? Ela tá falando do GURPS, cara, o sistema GURPS Vampire, onde os players podem usar vampiros e lobisomens como personagens, né? E aí ela explica assim em detalhes realmente o que é uma partida de RPG, como é que se joga, né? Os caras até ilustram aqui. E aí eles pegam uma galera que tava jogando assim, e eles fazem a transcrição, tipo assim, o mestre mestrando e tal, né? Ah, você encontrou uma agenda com o nome de blá blá blá, blá blá blá. Aí o outro jogador fala, espere um pouco, como é que você sabe identificar, blá blá blá. Então eles fazem a transcrição passo a passo de uma partida entre os jogadores, né? E aí eles falam assim, pra terminar, eu achei muito legal, cara. Eles falam assim, nessa aventura não chegou a acontecer nenhum combate, mas o RPG de mesa não é só raciocínio e representação, tem muita porrada também. Veja esse exemplo de um round de combate entre um explorador espacial e um lagarto gigante. Ah, mano, eu amo nerds, cara. Putz, maravilhoso, né? Enfim, aí eles falam sobre uma livraria chamada Forbidden Planet, que era, não sei se é exatamente uma livraria, mas era uma loja que tinha, né? Acredito que em São Paulo ali, de ficção científica, fantasia, miniaturas, quadrinhos, livros sobre cinema e tal. Eu acho que já não existe mais hoje, né? Infelizmente. Mas bem legal, assim, bem ilustrado, né? Bastante fotos da livraria, dos moleques na mesa jogando, assim. Então, pra quem não conhecia, realmente eles explicavam bem essa parte, sabe? Diferente dos personagens de Mortal Kombat, né? E pra terminar, né? Ele tem aqui a seção de cartas, que apesar de ser uma primeira revista Gamers, né? A Gamers 00, eles pegaram cartas que era da revista Pro Games, que era a revista anterior, né? E jogaram nessa edição aqui também. E ele fala, né? Vamos detonar mais uma sessão de cartas piradíssima! E linguajar dos anos 90. E na parte das cartas, né? O pessoal faz bastante perguntas. De novo, uma época sem internet, então, cara, o seu jeito de saber das coisas era mandando cartinha pra revista, né? E aí tem um rapaz aqui de Recife que ele pergunta se vai sair Aladdin pro Master System, né? Os caras falam que sim, realmente saiu o Aladdin pra Game Gear pro Master System em 94. E que jogo lindo, cara. Nossa, a Disney sabia, né? Extrair ali até a última gota de processamento desses sistemas mais antigos, né, mano? Tem um outro moleque aqui, o Daniel, né, de Santos, e ele pergunta que ele ouviu comentários de que no Mortal Kombat do Fliperama, cada lutador tem um segundo Fatality. É verdade? E aí os caras tiram sarro dele, né? Fala, claro, é fácil, basta dar 805 voltas no controle antes que o oponente caia. Brincadeirinha, né, e tal, enfim, fala que não, né, que não estão sabendo disso, que é provavelmente mais um rumor, né, cara. Meu Deus, era só rumor em Mortal Kombat, velho. Tem um outro moleque aqui, o Eduardo, e ele pergunta, para conseguir uma imagem melhor com Sega CD, é preciso uma TV de alta definição? Cara, o que era uma TV de alta definição em 1994, né? Ou um monitor de computador? Aí os caras falam pra ele, cara, você pode desfrutar de quase todo o potencial dos gráficos do Sega CD em qualquer TV em cores comum, mas foi lançado no Japão um acessório chamado Mega S01 que eleva para Super VHS a qualidade da imagem. Mano, que diabos é um Super VHS, velho? Fiquei muito curioso, velho, preciso pesquisar isso aqui. E aí ele pergunta, né, se tem algum código do Game Genie pra colocar sangue no Mortal Kombat do Super Nintendo. Lembrando que o Mortal Kombat, o primeiro, né, do Super Nintendo não tinha sangue. Então a galera do Mega Drive caía matando, né, porque no Mega Drive você podia fazer um código lá que habilitava o sangue, né. E eles falam que sim, tem um código no Game Genie que faz isso, ele até fala o código aqui, né, Game Genie, mano, o predecessor do Game Shark, que velheira, né. Ele fala que quanto aos Fatalities, esses não tem jeito, né. E pra terminar, tem o Emerson aqui de Jardim Sapopemba perguntando por que não tem mais jogos de Nintendinho, por que os jogos de Nintendinho estão sumindo, né. Aí ele pergunta se é porque as revistas em geral publicam poucos jogos pra ele. Ai que idiota, velho. Essa pergunta, pelo amor de Deus, né, mano? Tá saindo de linha o bagulho, 1994, velho. Videogame de 1983, irmão. Já tava com 11 anos de idade. Como a molecada era besta nessa época, né, mano? Pelo amor de Deus, cara. E aí os caras falam que não, né, cara? Que não é culpa das revistas, que é a própria Nintendo que tá focando no Super Nintendo, tal, coisas bem óbvias, né, pra gente hoje em dia, mas acho que naquela época a galera não entendia, né, que um videogame substituía o outro, né. Então tinha muito, por exemplo, a resistência das pessoas na época do Super Nintendo. Por que o Super Nintendo não roda os jogos do Nintendinho original, né? Muitos pais ali ficavam meio pé da vida com isso, tal, né? Por que o Nintendo 64 não roda os jogos do Super Nintendo, né? Então nessa época tinha essas dúvidas aí, uma tecnologia nova, né? Mas putz, cara, é umas perguntas que eu vou te contar, viu, velho? E é isso, cara, a revista acaba aqui, né, na parte das cartas, e aí a gente tem uma última história em quadrinho ali, de novo, né, com a Chun-Li e a Kami, né, brigando pelo Capitão Ninja.
E mais um quadrinho no final do Capitão Ninja dando fatality na galera aqui, lutando, né? Ele tira a roupa da Sonya Blade, tira assim o sutiã dela, ela fica e tal, né? Ele vai batendo nos personagens e tal, né? E ele fala, ninguém apela como eu no Mortal Kombat. Então, assim, coisas que pra gente eram super divertidas, né, cara? Ler uma história em quadrinho na tua revista de games, né? E claro que a gente não pode deixar de terminar a revista com a propaganda da Pro Games, que era a maior franquia de locadoras que tinha nos anos 90, né? Pro Games, eu quero fazer um episódio só sobre a Pro Games, né? Que era uma grande franquia, como eu disse, só que era uma franquia que estava muito focada em São Paulo, sabe? Então a gente morava no interior, numa cidadezinha no interior, né? Não tinha muitas locadoras da Pro Games lá no interior, né? Acho que tinha em Ourinhos e em São José dos Campos e era isso, sabe? Então, quando eu comprava essas revistas, assim, mesmo que fossem revistas mais antigas, ou minha mãe passava no sebo, né? Minha mãe trabalhava em outras cidades, e de vez em quando ela trazia história em quadrinho pra mim, passava no sebo, assim, comprava, eu falava, mãe, se você achar alguma revista de game antiga, ela pode trazer também. Então, de vez em quando ela trazia essas gamers mais antigas e tal, né? E eu via as propagandas da Pro Games, né? Com aquele ninjinha, com aquele samuraizinho de roupa vermelha, assim, e eu ficava louco pra ir numa Pro Games, cara. Meu sonho era ir numa Pro Games, assim. Quando eu via fotos da locadora, eles colocavam, falava, nossa, que massa, né? Mas, infelizmente, o tempo foi passando, a Pro Games fechou e eu nunca sequer cheguei aí em uma locadora Pro Games, né? Mas, velho, 1h20 aí, né, falando sobre revistas de videogame, né, especificamente a nossa querida Gamers edição 00, você vê que como assim o jornalismo de videogames evoluiu, né? Mesmo antes do YouTube ter dominado o jornalismo de videogames, os sites e tudo, as últimas revistas que saíam aí já eram muito mais profissionais, muito mais bem feitas, né? Por jornalistas de verdade e tal. Mas eu sinto falta dessa época dos pilotos, né? Esses moleques de 14, 15 anos que já trabalhavam ali com videogames, né? Era o sonho de qualquer moleque. Tem entrevistas no YouTube, inclusive, da galera que era piloto, assim, dessas revistas, né? Contando as histórias deles, que eles saíam de casa, já corriam pra edição da revista já para jogar os novos lançamentos e faziam os reviews e tiravam fotos da tela da TV. Nossa, deve ter sido, né, uma experiência muito legal mesmo. Mas por hoje então, meus queridos, ficamos por aqui. Me conta aí embaixo, você lia a Gamers? Qual era a tua revista de games favorita? E qual era o teu rumor de games favorito, cara, que você ouviu falar ou que você inventou na época? Te vejo no próximo episódio. Aquele abraço, te vejo nas bancas por aí. Tchau!